Campinas, em 6 de julho de 2025, Associação dos Expedicionários Campineses. Sejam muito bem-vindos. Anunciamos a presença das seguintes autoridades: Sr. José Carlos Rosa, diretor da Associação dos Combatentes da FEB, região Bragantina, muito obrigado pela presença. Sr. Edson Arina, veterano do nosso Exército Brasileiro, muito obrigado pela presença. Sr. José Domingos Bona, também diretor da Associação dos Ex-Combatentes da FEB da região Bragantina, muito obrigado pela presença. Nosso amigo sempre presente, Roberto Tonin, diretor-presidente do Instituto Histórico Militar, muito obrigado mais uma vez aí pela participação sempre, é sempre uma honra. Queremos agradecer nossos veteranos também, né? Além do Arina, né? O Germano, o Zacarioto, o Bona, obrigado aí mais uma vez aí, viu? Pela presença dos senhores aí, sempre representando o nosso Exército Brasileiro. O nosso presidente aí, né? César Zambujo, né? Tem que estar presente, se eu não estiver até errado, né? Presidente. O nosso José Francisco Barros Piazon, o homem do dinheiro aqui da associação. Quem quiser dinheiro emprestado, pode ali, nosso diretor financeiro, tesoureiro. Eu vou citar alguns nomes, eu peguei pelo livro, pode ser que erre algum nome ali, a letra ali, às vezes a gente não consegue, até chamar o César aí para me ajudar. Mas o Mário Mascari Filho, o Cláudio Mascari, a Clarice de Moura, o Arnaldo Bona, Irene Bona, Silvia Rosa, José Eduardo Rosa, Gilberto Pagliarim, Yolanda Antonelli Queiroz, Aparecida Jacobino, o Davis Robinson, Fernando Robinson, o Dair Zacati Teioso, desculpa se eu errei o nome, João Roberto, Paulo Santiago, Paulo Serralezes, acho que é isso, né? Rita de Cássia Melo, Bernadette Piazon, Marta Castelo, Rodinei Preto, Otília Preto, Maria Cecília Lorelli, Sr. Jorge Morelli. Talvez alguns que a gente não citou, a gente agradece muito a presença. E se a gente errou o nome, é que a gente acabou pegando os nomes pelo livro ali, às vezes fica difícil de entender, né, a letra ali, mas a gente agradece a presença de todos em nome do nosso presidente e da Associação dos Expedicionários. Queremos agradecer também sempre a presença do Robson, né, do Fernando, o pessoal que nos ajuda com o som. O Marcos, né, Carlos, que hoje é nosso palestrante, está sempre aí na filmagem, aí, junto, né, cuidando do nosso museu, junto com os outros amigos da associação, os outros diretores. A nossa lojinha, né, a Doniada, a família, os amigos, né? Quem quiser dar tempo de gastar essa palestra, pode procurar a lojinha, nos ajuda muito. Depois teremos a visita ao museu aí, né, aqueles que já conhecem, sempre tem alguma coisa nova no museu, aqueles que não conhecem, é a oportunidade de visitar, né, o nosso museu, né? Depois teremos mais recados, né? Então nós teremos a palavra do nosso presidente, né? Teremos a honra da nossa palestra, mas nesse momento, quem tem condições físicas de ficar em pé, em respeito, nós iremos cantar o hino nacional brasileiro, a canção dos expedicionários. Brasil, ó pátria amada, meus filhos.
prazer ter vocês aqui conosco para compartilhar um pouquinho mais das nossas histórias, das nossas memórias. Eu optei aqui por esse título de palestra para que nós pensemos na força que as palavras possam ter, né, e quão enfáticas essas palavras podem ser. Braços para cima, tanto pode ser assim, quanto também o braço para cima, saudação que todo mundo conhece. Saudação típica da Itália, que foi copiada pela Alemanha e por aí vai. Antes que eu me esqueça, aqui estão as referências. Depois no YouTube vocês têm acesso à filmagem da palestra. Obrigado, Gil, por estar aqui filmando, tá bom? Mas eu tenho que registrar aqui o agradecimento aos amigos, aos livros que eu pesquisei, os documentos que eu tive acesso, etc. Fisgando aqui, ali, garimpando que a gente faz a história, né? E gostaria já de recomendar para vocês, busquem esse filme. Isso aqui tem no YouTube. Vom Kampf in Italien. Auf den oberitalienischen Straßen liegt die deutsche Flagge in ständigem, schwerem Kampf mit amerikanischen Bombern und Tieffliegern. Bei den Kämpfen im Raum von Florenz hat sich Marineflak besonders bewährt. Ein Jagdbomber ist abgeschossen. Die Geschützbedienung fährt auf ihrem LKW zur Abschussstelle und nimmt den Piloten gefangen. Dieser Obermaat erzielte mit seinem Geschütz innerhalb kurzer Zeit 40 Abschüsse und erhielt dafür das Deutsche Kreuz in Gold. Nicht nur die Härte der deutschen Verteidiger, sondern auch die gründliche Sprengung wichtiger Anlagen erschweren den Angloamerikanern das Nachdrängen. In den Ortschaften kommt es immer wieder zu schweren Straßenkämpfen. Fallschirmjäger und Männer der Fallschirmpanzerdivision Hermann Göring im Gefecht. In harten Nahkämpfen, die sich immer wieder in den engen Vorstadtstraßen entwickeln, fügen die deutschen Verteidiger dem Gegner hohe Verluste zu. Aí o horror do bombardeio dispensa apresentações. Vocês podem encontrar esses vídeos pelo YouTube. Procurem lá pelo LUCE, o arquivo LUCE do governo italiano pelo YouTube. Vocês têm acessos. Assim como também vocês podem encontrar no YouTube um filme que foi muito criticado, é ainda muito criticado, mas recomendo que vocês tenham uma visão no sentido reflexivo sobre a mensagem desse filme. Tem um trechinho inicial dele que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Propaganda americana, início da guerra. Só que nós fazemos propaganda, americanos também. At headquarters in Italy, General Mark Clark, commander of the Allied Fifth Army, inspects troops of the Brazilian Expeditionary Force, now under his command. Gente, é nóis. Pai, já cheguei aqui na Itália. Fomos parar do outro lado do mundo para dar o que temos de mais caro e que ninguém quer perder. Nem sei por que fazemos parte disso. On the reviewing stand, General Mascarenas de Moraes, Brazilian commander, and General Clark watch a formal... Quem conhece esse filme, gente? Pela mensagem inicial. Zé Eduardo Rosa não conta, pelo amor de Deus, né? Obrigado por estar aqui, mestre. Obrigado. O nome do filme é Estrada 47. Assistam o filme. E essa reflexão inicial, inclusive, sendo criticada
como que estamos aqui sem nem saber porquê. Mas muitos deles tinham esse pensamento, gente. Isso tem depoimento gravado. Muitos dos nossos aqui de Campinas tinham esse pensamento, não tinham nada que ir para lá. Nada que ir para lá. Lembrando, na FEB nós tivemos 25.334 membros. Destes, nós temos um número de voluntários, mais ou menos 2.500, que se apresentaram, 10%. Desses mais ou menos 10.500, o número de aceitos, segundo o professor Dr. César Campiani, que todo mundo conhece, foi de 1.357, quer dizer, 5% dos voluntários era o que formava a FEB, né? E com essa reflexão, eles vão para a luta, mas não deixam de enfrentar a luta. Vai ser muito importante no tema de hoje a gente ver que eles passaram pela neve, que eles passaram deixando nossa marca por batalhas no Vale do Sérquio, no Vale do Reno. Aliás, essa nossa marca é importante que vocês percebam, o Cruzeiro do Sul, né, que eles pintavam aí no capô do Jeep, pintavam no para-choque, pintavam atrás, como assim, no fecho da caçamba do caminhão. Enfim, é importante que você veja essa marca aí, porque às vezes, fuçando os filmes, a gente se encontra, sem saber que a gente está lá no meio, né? Também mandamos a nossa, hoje, PE, né, que era a polícia militar naquela época, copiamos dos americanos, a polícia do exército, né, que nós temos hoje, e os jipes se destacando. Bom, daqui de Campinas todo mundo conhece a fama, esse aqui, né, dispensa apresentações. Para quem não conhece, o tenente aqui, Tenente Piazon, Dr. Piazon. E que legal descobrir, 2 dias atrás, que tem mais foto do Jeep Macaca. Tem mais fotos, assim como outras fotos de outros jipes e outras viaturas que a gente vai ver aqui. As viaturas fizeram toda a diferença para a FEB. O Exército Brasileiro, a partir da Segunda Guerra Mundial, vocês sabem que é o outro. Uma prova disso, o capacete que eu trouxe aqui para vocês, capacete M1, clássico, todo mundo conhece, né? Esse aqui comprei pela internet, é acervo americano. Esse aqui vem de brasileiro, talvez da FEB, não sei. Mas vendo que ele já teve outras pinturas, alguém já marcou aqui o nome, patente, etc., é uma prova de como o nosso exército utilizou o acervo da FEB por muito tempo, além dos ensinamentos da FEB. Poderia ter utilizado muito mais. Essa foto aqui do Macaca... Essa eu não conhecia, essa também não. Ah, que legal. Essa foto aqui do Macaca eu acho que é inédita para alguns. Na foto aqui nós temos um grande amigo que está na foto da divulgação do meu livro, o Arquimedes, grande amigo do Dr. Piazon também. Tem outra foto que eu acho que vocês reconhecem a cidade pelo nome do Jeep, Princesa do Oeste. E vocês perceberam que interessante o desenhinho ali do lado, gente, olha. A andorinha. Conheciam isso? E turma do sexto. Né? Tu acha que me corrige, senão, porque é o 320 aqui, né? Então, turma do sexto. Aqui, essa barra de ferro na frente, todo mundo sabe para que era, né, gente? A barra de ferro da frente para arrebentar o que fosse de fio, de arame, né? Que passasse, tá na faixa do pescoço do motorista, se baixou o para-brisa, poderia decapitar. É muito importante as viaturas para ferro. Le case rase al suolo e incendiate, le donne e i bambini assediati e affamati. O alemão tirou tudo, cara deles. Tirou cabra, tirou vaca, tirou cavalo, tirou comida, tirou trigo, tirou tudo. Tirou tudo. Eles não tinha dinheiro e não tinha o que contar para comer. Tinha dinheiro e não tinha o que contar para comer.
Questa la tragica eredità lasciata al popolo italiano dal fascismo. Gli oggetti appartenuti ai morti vengono raccolti per l'identificazione. La polizia scientifica non ha trascurato nessun mezzo per la sua opera difficile. Anche un brano di stoffa può dare a un padre la tragica conferma del sacrificio del figlio. Chi sono gli autori di queste carneficine? Meltzer, Dolman, Caruso e tanti altri vampiri. Ecco la cassetta dei suoi furti, che il capo della polizia, Caruso, tentava di portare con sé nella fuga. Questo grido di una donna che alle fosse ardeatine ha riconosciuto suo figlio. È la giusta punizione dei crimini commessi che ha abbattuto i più diretti responsabili. La grave, meditata giustizia è il miglior antidoto contro le incomposte esplosioni di vendetta. I 320 non sono morti per caso, vittime del capriccio di una polizia spietata. Sono combattenti della lotta clandestina che hanno accettato serenamente la loro sorte. Entenderam? 7 futilati e uma família. E houve famílias inteiras que foram mortas e etc. Né? Quer dizer, a chegada desses moços aqui, bem mal vestidos, inclusive, a chegada desses moços era realmente a libertação. O Brasil estava mandando seus melhores espécimes. Ao contrário daquilo que por muito tempo se acreditou, e alguns ainda acreditam, que os brasileiros eram um bando de maltrapilhos fisicamente, etc. Não, fisicamente, nosso preparo era ótimo. Tecnicamente, taticamente, deixava a desejar, mas aprendemos. No decorrer da campanha, aprendemos e surpreendemos nossos comandantes aliados. O general Truscott, alguns talvez não conheçam. O Truscott assumiu o lugar desse aqui, que aí todo mundo conhece, certo? O general Mark Clark
O general Mark Clark era comandante do 5º Exército, passou para o comando do 15º Grupo de Exércitos, quer dizer, algo mais geral, algo superior, né? E no lugar o general Truscott assumiu. Nós temos aqui o Sir Alexander, Marechal Alexander, do exército inglês, que é o comandante no Mediterrâneo, o general Quintenberger, que é o comandante do 4º Corpo. Então, fazendo a hierarquia, era o 15º Grupo de Exércitos Aliados, dentro do qual tinha o 8º Exército Inglês, o 5º americano. Do 5º Exército Americano, nós temos o 2º e o 4º Corpos. Dentro do 4º Corpo, o general Quintenberger tem algumas divisões, algumas tropas. Uma delas é a FEB, quer dizer, a gente é uma parte muito minúscula, mas a gente é admirado. O Major Walters, que um dia vai ser general, era o nosso tradutor quando preciso, se bem que Mascarenhas falava inglês também, né? Mas o Major Walters deixou isso provado, e a força do Mascarenhas também se prova, como nesse videozinho que eu consegui resgatar. Força física do Mascarenhas, isso surpreende, gente. Dá para saber quem é, sempre baixinho, né? Ah lá, tá fumando, já jogou o cigarro. Quintenberger desse lado, vão subir no jipe. Não deu tempo de aparecer um auxiliar. Mascarenhas já pegou ali. E quem está dirigindo, eu não sei como é que ele coube ali, ele mediu uns 3 metros de altura, tá vendo? Era justamente o Major Walters, que é o nosso tradutor, o nosso oficial de ligação Brasil e anglo-americanos. Legal destacar isso aqui, gente. O Mascarenhas, sem nenhuma cerimônia, joga o cigarro do lado, o que aliás era proibido, mas tudo bem, né? O Mascarenhas, ele pode... trepa no jipe por conta própria, esse senhor, esse vovô para a época, parece o Caxias na Guerra do Paraguai. Porque o Caxias na Guerra do Paraguai, com a idade que ele foi, com a idade que ele assumiu o comando, com 65 anos, o Caxias já era múmia. Imagina, 40 anos era a média, o Caxias com 65 já tinha vivido uma vida e meia, né? E se destacou assim no comando, assim como Mascarenhas também se destacaria. Agora, veja, vencemos Monte Castelo, vencemos Montese, estamos subindo, tem um outro alvo agora, depois de Montese, subindo até aqui em cima, Zoca. De Zoca, a gente vai seguir para o norte-noroeste, à frente do 15º Grupo de Exércitos. Tem o 5º Americano, o 4º Corpo, daí do 4º Corpo ao 85, 85ª Divisão de Infantaria, é CD, viu gente, porque é Custer Division, o apelido dela, então CD, a 85 de Infantaria. Como também tem a famosa 10ª de Montanha, que esteve ao nosso lado, no Monte Castelo, no Belvedere e tal. Desde o Monte Castelo, a FEB sendo, ladeando a 10ª de Montanha, sabe, sendo um avanço junto com a 10ª de Montanha, a FEB se destacou sempre, e eles então se complementavam muito bem. O professor Denison, os seus livros destacam muito bem isso, interessante. A 10ª de Montanha era uma divisão de elite de montanhistas. De elite. A FEB de elite não tinha nada, mas a FEB tinha experiência, que a 10ª de Montanha não tinha. Então, os dois ali se complementaram muito bem, né? Além da gente contar também com a famosa 1ª Divisão. A 1ª Divisão blindada cortou a rodovia número 9. Nós temos aqui pela região da Ligúria, próximo aqui do Mar Tirreno, a 92, que é a Buffalo, era de segregados americanos. Eu falei isso já com vocês algumas vezes, você já deve ter ouvido falar, que eram os negros americanos segregados da 92ª Divisão de Infantaria Buffalo. Isso aqui é uma frente secundária, viu gente? É interessante isso, muitas pessoas pensam que, poxa, mandavam os negros para morrer de uma vez. Não, essa guerra tem que ser vencida. Então vamos mandar para a linha de frente quem tem talento. Negros não eram vistos como capacitados para vencer a guerra. Então mandavam para a frente secundária, aqui na região da Ligúria, La Spezia e etc. E junto ali nós temos uma cabeça de Buffalo, que é o pessoal da 34. A 34ª Divisão de Infantaria no rumo de Parma. A FEB vai ter que subir, entendeu? Vai ter que subir rumo norte, depois noroeste, chegar até Parma, procurando a Divisão Fantasma.
porque alemães sumiram. Não pode ser. Esse aqui é famoso, todo mundo conhece. Ampliando aqui, ó, de onde nós nos destacamos, sobe de Monte Castelo, vão passar por Zoca, não foi exatamente um grande combate, os alemães se retiraram de Zoca, vão passar por Parma e cadê os alemães? A tal da divisão fantasma, alemães não se retirando, porque acreditam ainda, os alemães podem, do norte da Itália, chegar para os Alpes e fazer um último esforço, junto da Áustria, da Alemanha, um último esforço. A fé vai ter que perseguir esses caras. Para chegar até aqui, que é o nosso foco, Fornovo, Capitão Plínio Pitaluga. Quem gosta do exército como eu sabe a importância que tem esse homem. Plínio Pitaluga, da cavalaria brasileira. Cavalaria seria, né, nossos, como dizem entre aspas, tanques de guerra. A FEB não tinha tanque de guerra. Existe até aquele mito de que roubaram um tanque de guerra americano e levaram para a FEB. Mentira. A FEB não tinha tanque de guerra. Nossa cavalaria conta com os americanos da primeira blindada, como eu disse, primeira divisão blindada. Conta com armamentos americanos, ponto .50, por exemplo, canhão 37 milímetros. Mas o nosso blindado não é exatamente um tanque. Esse é o nosso blindado. Era o M8 Greyhound. Esse blindado, que eu acho que vocês conhecem a fama da foto de Montese. De Montese. Esse era o grande destaque da nossa cavalaria. A nossa cavalaria já mostrou que tem talento, já mostrou que, como diz aqui o nome, é do tipo conquistador, nosso cavalariano. É do tipo conquistador. Mas além do blindado, que os nossos soldados iam encarapitados, nossa cavalaria também tem viaturas que não sejam blindadas. Então tinha caminhão, tinha o tipo caminhonete, que é a Dodge, também tinha Jeep, com a ponto .50, com a ponto .30, isso tudo é cavalaria. É cavalaria. Seria hoje um mecanizado, moto mecanizado, né? Isso era a nossa cavalaria. A nossa cavalaria era o esquadrão, olha só, pequena tropa, esquadrão de reconhecimento. O esquadrão de reconhecimento, que era a nossa cavalaria, tanto atuava montado quanto desmontado, porque tem lugar que as viaturas não avançam. Desmontado quer dizer sem estar em nenhuma viatura, eles atuavam como infantaria também. E aí a engenharia tem que ajudar muito, gente. Eu gosto dessa foto aqui da engenharia porque está destacando um pessoal da nossa engenharia que é diferenciado, socialmente falando. Vocês perceberam pelos traços aqui, né? Pegando uma foto de perfil, olha só. Entendeu? Nós tivemos indígenas, porque a nossa engenharia era do quartel do Mato Grosso, o 9º Batalhão, famoso de Aquidauana, até hoje. Famoso de Aquidauana. Inclusive mandar para lá, mandavam soldado nosso aqui de São Paulo e etc. Merece sofrer, vai para o Mato Grosso. Esse era o 9º Batalhão, que tinha indígenas servindo na engenharia. A nossa engenharia foi espetacular. A nossa engenharia foi interessante. Tem um ponto da linguagem militar que fala: a tropa X foi ponta de lança, né? Muitas vezes a ponta de lança é engenharia, não é infantaria. Brincando aqui com a palavra, muitas vezes a ponta de lança de um ataque é a ponta da baioneta do soldado da engenharia, procurando mina. O detector de metais muitas vezes foi inútil, porque tinha minas alemãs, vocês sabem, né? De madeira, de vidro. Eu não sabia que tinha minas alemãs de vidro. Fui sabendo agora, há poucos meses que eu fui lá na Itália, eu vi isso aí no museu, mina de vidro, para não ser detectada. Então a engenharia foi espetacular. Foi espetacular. Como diz a canção da engenharia. Desde guerra no Paraguai também. Eu tenho que me empolgar para não falar tanto da guerra do Paraguai, gente. A gente poderia um dia conversar sobre a guerra do Paraguai, que é maravilhosa. É uma canção da engenharia, né? O castelo lendário da arma azul turquesa, que a tropa ostenta a desfilar com galhardia, é o escudo de luta, é o brasão da grandeza e da glória, sem fim, com que forja a defesa, e é o esteio do Brasil, a engenharia. Face aos rios ou minas que o inimigo mantém sob o seu fogo, abre o engenheiro. À frente, para o ataque, ante o perigo, muitas vezes dos bravos é o primeiro.
Lança pontes e estradas, nunca falha, em lutas suas glórias ressuscita, honrando em todo o campo de batalha as tradições de Villagrán Cabrita, que é o patrono da engenharia, que também morreu na Guerra do Paraguai. As canções são histórias, viu, gente? A canção que a gente poderia colocar aqui também, da artilharia, senão eu vou perder tempo falando muito da artilharia, não vou lembrar. A canção da cavalaria dos alemães. Aliás, alguém aqui é da artilharia, gente? Alguém aqui conheceu? Ah, sim, inclusive o 88 o senhor conheceu, né, senhor? Atirou com 88. Nós temos aqui um estojo de canhão 88 original. Só que você doou pra gente, viu, gente? A canção da cavalaria alemã, não sei, talvez o senhor reconheça a parte musical, melodia. Eu canto mal, todo mundo sabe, mas é mais ou menos. Auswärts in der Welt. Conhece isso? Essa é da artilharia. Exatamente. A melodia da nossa canção da artilharia é cópia da cavalaria alemã. Etc. É cópia da... Nós tivemos uma formação junto com o exército prussiano, gente, no exército brasileiro. Além da escola francesa, com influência também da escola alemã. Né? Vamos falar um pouquinho mais dos alemães logo mais para vocês. E o general Mascarenhas, aqui está junto do comandante da infantaria, general Zenóbio, preocupado com: vamos perseguir os alemães que têm cavalaria, alemães que têm blindados, que têm viaturas. E nossas viaturas, jipes, tá bom, né? Os generais têm os seus jipes, né? Mas para perseguir os alemães, para conseguir interrogar os alemães, como já conseguimos com vários deles, através da PE, nascendo ali como Military Police, né, a polícia militar, como perseguir esses alemães na rapidez que eles estão se retirando? O Mascarenhas tem o seu jipe. Em homenagem à filha, está aqui o nome, Liliana. O comandante da artilharia homenageia o filho. O comandante da artilharia, para quem não sabe o nome, Oswaldo Cordeiro de Faria. Aqui colocando uma certa correção, gente, que todo mundo acha, e os livros clássicos trazem. Era Cordeiro de Faria, e está aí homenageando o filho, Oswaldinho, né? A artilharia tem os seus caminhos. A artilharia não está avançando, então vamos pegar os caminhões da artilharia, pensou o Mascarenhas. Vamos pegar os caminhões da artilharia e levar para o pessoal da infantaria. Algo flagrante na movimentação de forças brasileiras, de acordo com o que vai determinando o alto comando desta frente. O Brasil também tinha o seu cinejornal. Era o cinejornal brasileiro, do famigerado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Tropas seguem em caminhões para um ponto mais avançado. Site da Cinemateca Brasileira tem esses vídeos. Mas se vocês forem prestar atenção melhor no tipo de farda que eles estão usando, cinto, equipamento e tal, está faltando. Esse é um vídeo do comecinho da campanha. Aqui já é diferente. Aqui eles já estão com mais tralhas, mochilas, cinto, etc. Mas é a mesma coisa. Pegar os caminhões que nos restaram, porque o general Krittenberger, do 4º Corpo, requisitou muitas das nossas viaturas para o avanço que era foco. O avanço foco não era da divisão brasileira, o avanço foco não era a FEB. Estávamos com falta de viaturas. General Mascarenhas chamou o comandante da artilharia, general Cordeiro de Faria, chamou o Zenóbio da infantaria. Vamos usar os caminhões de artilharia para transportar os infantes, atravessando o Rio Pó assim. Os alemães acabaram com as pontes do Rio Pó. Vão atravessar o Rio Pó assim. Atravessar o Rio Pó dentro d'água.
Atravessamos o Rio Pó na rapidez de buscar os alemães, surpreendendo ao alto comando. Quando o general Mascarenhas vai contar para o Kurtenberg que o seu quartel-general já está em Montecchio, como assim Montecchio? É muito mais avançado do que esperávamos. Gente, Mascarenhas, na média aqui, a cada 2 dias, a cada 48 horas, Mascarenhas avançou o seu quartel-general. Isso foi incrível. Os americanos não esperavam que fosse um avanço assim tão rápido que nós estivéssemos fazendo, junto com o pessoal, né, do esquadrão de reconhecimento, né, e com a infantaria. Da infantaria vocês devem conhecer esses versinhos. Eu sempre que eu faço palestra eu mostro porque eu acho muito legal esses versinhos. Acho muito legais. Até desse eu acho bom você pinicar, o sexto vem chegando, a cobra vai fumar. O seu Bertazzoli, Luiz Bertazzoli, nosso amigo. Tudo bem, Judite? Obrigado pela presença, querida. O Bertazzoli junto aqui com o Jeep Mabate, né? Vai o sexto com a CPP, da qual fazia parte o sargento Beraldo, Major Beraldo. Metralhadora .30, morteiro. No caso do Major Beraldo, que está aqui com o sargento, mocinho ainda, o transporte com seu Jeep, aí utilizando o Jeep para transportar os morteiros, era o pessoal da CPP, Companhia de Petrechos Pesados, CPP. Quando chegamos aqui, no castelo de Vignola, os alemães levantaram bandeira branca. É uma pena, eu não consegui encontrar a foto. Tem foto dos alemães levantando bandeira branca no castelo de Vignola. Nós tivemos agora em abril lá em Vignola, né, a doutora Piazon aqui também presente, né, com seu filho, Nora, os netinhos, o Mário Pereira, né? Lembra quando a gente andou ali por dentro do castelo? Isso foi o que eu achei mais interessante. Que anda daqui e dali, tiramos foto, etc. Né? E no final, tem banheiro? Aí uma moça lá da lojinha de souvenir. Não, não tem. É turista? Não, não tem. Tudo bem. Aí a gente saiu. Aí ela veio atrás, né? Ela veio atrás que ela reconheceu a cobrinha fumando na camiseta do Mário Pereira, né? E essa senhora da lojinha veio atrás. Cara, brasiliani. Sim, somos brasileiros. Aí tinha banheiro. Porque é o banheiro reservado, é o banheiro dos funcionários só, não tem para turistas. E realmente fomos lá numa área reservada, lá dentro, do escritório, etc. Mas por reconhecer, brasiliani. Esse tipo de coisa é o que tem mais valor, assim, para a gente não esquecer, sabe, gente? O reconhecimento da nossa contribuição lá longe. Passa de Vignola, vem aqui, Parma. O pessoal da 34 conseguiu dominar Parma, os texanos da 34ª. A FEB, por sua vez, chegou até num lugarejo aqui chamado Coléquio. E trabucou lá em Coléquio, que foi terrível. O general Mascarenhas foi até a igreja de Coléquio, que tinham que apertar ali a pressão aos alemães para que não recuassem ainda mais. Foi um combate noturno em Coléquio. A igreja de Coléquio virou posto de comando brasileiro, o general Mascarenhas presente ali para exortar os seus soldados e etc. O combate se arrastou ainda pela madrugada, né? Combate duríssimo que tivemos em Coléquio, e os alemães recuaram. De Coléquio para o recuo, nós conseguimos 588 prisioneiros, numa só. 588. E aí, quem é esse pessoal que está recuando? Daí é que vamos saber. Com informações desses prisioneiros e dos partigiani, que você está vendo aqui, ó, é jaqueta americana, certo? É a M41 americana, famosa, né? Nós temos várias aqui no museu, não deixem de visitar o museu. Mas também é vestido de qualquer jeito, né? De improviso, cabelo comprido, são guerrilheiros, são os partigiani italianos. Com a informação dos prisioneiros alemães e dos partigiani, sabemos, a tropa que está descendo a Ponte Escodônia vai margeando o rio Taro até a região de Fornovo de Taro, mais ou menos 2.000. Em Respício, que fica aqui, é mais ou menos uns 600. Essa era a informação que nós tínhamos. A FEB veio, foi conseguindo dominar o 6º RI, descendo pelo rio Taro, primeiro batalhão, fechou essa parte norte. 2º batalhão
está aqui. 1º Batalhão do Major Gross, famoso Major Gross. 2º Batalhão do 6º RI também, 6º Regimento, a maioria de paulistas, né? Muitos de Campinas, pessoal de Bragança também está aqui, né? 2º Batalhão, Major West, e aqui o 3º Batalhão, Major Silvino, famoso, querido Major Silvino. Fechamos o cerco ali, para esses 2.600 não fugirem. Fechamos o cerco e vamos tentar negociação. O que é esse grupo de alemães? Eles são da 148, a 148ª Divisão de Infantaria, comandada pelo general Otto Friedrich Pico. Veteraníssimo, aliás, de campanha na Rússia, de campanha na França. Aqui vocês podem notar, por essa fitinha que ele tem aqui no segundo fecho do casaco, é uma fitinha que está ali na medalha que eu trouxe para vocês verem também. Aliás, gente, o material aqui para vocês pegarem, depois fica à vontade, eu faço com meus alunos. O que? Maledeira. Rapaz, você pode, você que você devolve. Ou não, mano. Mas vocês vão ver ali essas fitinhas que eles têm costurado aqui, campanha da Rússia. Essa medalha, ela é apelidada da carne congelada, né? Cruz de Ferro também, você vê que ele tem aqui o Spahn da Cruz de Ferro, quer dizer, esse homem ganhou a Cruz de Ferro na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, de primeira classe. A Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, general Otto Friedrich Pico. Só que a divisão dele já não está mais como daquelas propagandas lindas da Alemanha. A divisão dele está recuando, está passando dificuldades, mas resiste. Não quer dizer que não vai. Tinha que resistir, gente. É claro que nós não estamos aqui para ficar jogando os alemães, mas tinham que resistir, e nós também resistiríamos. Se fôssemos oficiais, qualquer um de nós resistiria. Se fôssemos oficiais, resistiríamos, porque tem a ameaça na Alemanha. Você se rende, sua família vai presa, sua família vai para campo de concentração. Tem vídeo, eu separei 50 vídeos para trazer para vocês, fui filtrando, eu trouxe aqui mesmo, porque senão a gente fica aqui até amanhã. Mas tem vídeo que eu encontrei, gente, de alemão se rendendo, que quando está passando por uma rua, em qualquer cidade da Itália, quando o soldado, não só oficial, quando o soldado alemão vê que está sendo filmado, ele faz isso aqui, ó. Num primeiro momento eu pensei, pô, que esses oficiais estão prestando continência? Que alguns estavam assim. E é uma continência estranha para o alemão andar fazendo continência e assim. E daí eu vi que não, ele estava escondendo a cara. Que o vídeo vai rolando, tem alemão que pega o gorro, né, o bonezinho, e se esconde assim, para não ser reconhecido por vídeo. Entendeu? Por vídeo que vai que espiões alemães consigam ver esse vídeo de oficiais que se renderam e etc. E a família sofre represália na Alemanha. Então esse homem, para pensar em render seus homens, esse homem está sendo resilientíssimo. A esposa dele, com seus 30 e poucos anos, cuidando da filhinha, que era uma criança, é uma grande preocupação. Esse homem vai resistir o quanto pode. Eis que tivemos a ajuda desse santo, o pároco de Neviano di Rossi, o Dom Alessandro Cavalli, altamente condecorado até pelo nosso governo, percebam aqui, porque ele foi dialogar com os alemães. Quando ele foi dialogar com os alemães, na primeira vez, inclusive, gente, os alemães ali o mantiveram por cerca de 3 horas, deram um chá de cadeira dele, para saber que tropa é essa que nos está atacando. Estamos sendo cercados, qual é o armamento, qual é, sei lá, o efetivo, e daí vai, e esse homem sendo interrogado, ele implorando, por favor, vocês estão cercados, se rendam. É divisão brasileira junto com o exército americano, etc, 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 etc. E aí ele voltou com uma resposta indefinida. Os alemães estão esperando ordem do comando superior. Muito bem. Tenho que mandar por escrito, os alemães pediram, por escrito as condições de rendição. Mas que condições? É rendição incondicional. Tudo bem, mas os alemães pediram, eles são chatos. Estou falando com elogio, mas são chatos. Eis que então o padre Dom Alessandro voltou com essa ordem aqui. Não é incrível?
Alguém aqui está desatualizado no idioma? A ordem é essa aqui. Ao comando da tropa sitiada na região de Fornovo Respício, para poupar sacrifícios inúteis de vidas, para isso, intimo-vos a render-vos incondicionalmente ao comando das tropas regulares do Exército Brasileiro, que estão prontos para os atacar. Estais completamente cercado e impossibilitado de qualquer retirada. Quem vos intima é o comandante da vanguarda da divisão brasileira que vos cerca. Espero, dentro de um certo prazo, que vocês respondam. Gente, vamos destacar algumas palavras aqui. Vamos destacar algumas palavras. Era uma divisão alemã cercada. Imagina se o Nelson de Mello, coronel, mandasse: quem vos intima é o 6º RI, um regimento. É básico assim, um regimento tem 3 batalhões. 3 batalhões. Dos 3 batalhões, 3 companhias cada. Entendeu? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Muito bem. Se a gente for somar um regimento inteiro, quantos homens teriam? Vocês sabem, gente? Uma companhia, 100 e poucos homens. Alguém sabe? Alguém quer palpitar? Por favor, mestre. 900 homens. Pega, ó, de companhia, 100 e poucos, 120, vamos colocar 100, os redondos, 300 num batalhão. 3 batalhões, 900 homens. Pega ali o pessoal de apoio, CPP, etc. 1000 homens. 1000 homens. Poxa. Em Fornovo tem 2.600. Não dá. Entendeu? Então Nelson de Mello soube usar muito bem as palavras, gente. Comando das tropas regulares do Exército Brasileiro. E olha, quem vos intima é o comandante da parte frontal da divisão brasileira. Entendeu? Para que os alemães então pudessem pensar: estamos cercados pela divisão brasileira. Entendeu? Estamos cercados pela FEB inteira. E não era. Era só o pessoal do 6º. Eram os 3 batalhões do 6º. Era uma coisa que assim, infantaria, 900 homens. Perdemos homens porque houve aqui contra-ataque alemão. No último contra-ataque, eles mataram 5, feriram 50, então a coisa ainda era feroz. Mas a coisa é séria. Esperamos a resposta. A resposta veio assim. Aliás, antes da resposta, eu gostaria de destacar com vocês, antes da resposta, eu esqueci disso aqui. Esse aqui, agradeço à família Piazon, é o boletim que vem a desfazer um nó cego que está na grande maioria dos livros. Qual é a palavra exata? No ultimato. Na grande maioria dos livros, vocês vão ver que está escrito assim: ao comandante da tropa situada na região de Fornovo Respício. Foi desfeito um nó cego, que era uma dúvida que eu tinha faz tempo, gente. Ao comando da tropa sitiada. Entenderam? Interessante. É o mesmo que está no livro de memórias do Mascarenhas. Diferente do que está no livro do Mascarenhas. A FEB pelo seu comandante. Na reedição do livro colocaram situada. Imagina, ao comando da tropa que está ali naquela região, ao senhor que está aí nessa região, é uma coisa, situada. Outro significado, ao comando da tropa que já não tem mais por onde sair, a tropa que está sitiada. Entendeu? Fez toda a diferença. Aí o comando alemão respondeu assim: nach einer Weisung der Vorgesetzten, vou traduzir para vocês, para ficar mais fácil, né? Que daí veio, aqui ó, também, depois de receber instrução, aliás, antes, ó, caro coronel, depois de receber instrução do comando superior, seria a resposta.
Os alemães responderam só isso. Major Kuhn. Major Kuhn era o major, chefe do Estado-Maior, chefe das operações, chefe dos oficiais ali da divisão. E não responderam mais nada. Já que não responderam mais nada, tentaram contra-atacar, aí foi mais que infantaria. Mas também responder com os únicos argumentos que a Alemanha respeita ao covarde atentado dos torpedeamentos de indefesos navios brasileiros em águas das costas do Brasil. Depois de tomar posição, as tropas dão início ao ataque. Porque eles pediam tiro de artilharia para poder a infantaria avançar. A infantaria avançava. Finalmente, na ordem de fogo, das bocas de aço começam a chover metralha sobre as posições inimigas. General Mascarenhas, meu amigo que depois aí é o seu tio, Bordim, morava na Vila Boa Vista. Figura, viu? Tiveram que apelar para a artilharia. Que saudade, ele aqui, vocês iriam adorar. A gente usa até hoje, 105, no nosso exército. Marco! E tipo, peça fogo e tal, caiu nos objetivos, eficácia. Que para os americanos seria fire for fact, para a gente eficácia. Conosco aqui, quem recebeu os intermediários que foram levados ao nosso comandante para entrega, fui eu. Já sabia, grande intermediário não é para ficar perguntando. Fecha o jipe, apaga tudo, as cortinas, tudo, para eles não verem nada. E leva para o comando superior. Aí eu levei direto no meu jipe para o Nelson de Mello, que era o comandante que estava naquela sessão. Eu, pessoalmente, junto com o motorista mesmo, assim, pusemos todos eles, fechamos tudo para eles não verem onde iam e fomos levar no coisa superior. Não era para a gente ficar perguntando coisa. Para quem não conhece, esse aqui é o comandante do 1º Batalhão, trepado no jipe do lado do tenente, o pessoal de Bragança chama de Santo Tenente, né? Não é para ficar perguntando coisa, leva para o comando do batalhão. Apareceram, o Keller, que era um grande amigo, auxiliar do Piazon, levou com o jipe até o posto de comando. O posto de comando leva até o comando do batalhão, que daí eles vão tratar as negociações. Tratando as negociações, eu perguntei então para o Dr. Piazon como eram esses alemães que vocês conheceram e tal, como é que eles se apresentavam. Eu achei interessante essa foto, gente. A saudação aqui para o Major Gross, né? A saudação de quem ainda está cumprindo com o Heil Hitler, né? O Dr. Piazon dizia, os mais jovens, às vezes, eram fanáticos, eram arrogantes. Os mais velhos, cansados de guerra, porque muitos aqui são veteranos de outras frentes, trazem algum ferimento. O Martins, por exemplo, grande amigo do Zico, né? Seu Frutuoso, pai do Rodinei, o Martins conseguiu trazer isso aqui de lembrança, que é de ferido. O seu Bertazzoli trouxe também de ferido, né? Esse aqui é grau preto, esse aqui é grau prata, tinha grau ouro e etc. Nós conseguimos tantas medalhas assim dos alemães, assim como também outras lembrancinhas de veteranos de outras frentes. Quer dizer, não é uma tropa simplesmente fresca, estamos enfrentando veteraníssimos da Rússia, da África, gente que foi comandada pelo Rommel, pelo famoso Raposa do Deserto. Quando eles se apresentaram, então, quiseram deixar muito claro, a situação colocada para o Major Kuhn foi o seguinte: primeiramente, está aqui, ó, primeiramente, as ambulâncias. Se apresentou, então, primeiramente, o chefe do serviço médico, fazendo a saudação, horrível, mas enfim, e também pedindo um certo cuidado, porque tem italianos junto com os alemães. Tem italianos, os alpinos estão junto com os alemães. Os alpinos, vários italianos já desertaram, já saíram da tropa porque tem a divisão italiana. Então não é só a 148, não. É a 148. É a 148.
É a divisão Itália, que tem 2 tropas dentro, a São Marco e a Monterosa, e tem ainda a 90ª divisão Grenadier, que a gente comentou aqui no começo da fala. Então não são só 2.600? Não, tem um pouco mais. Então, por favor, respeitem esses italianos. Tudo bem que tem italiano, não respeita nada, porque é fascista de verdade, como você está vendo esse aqui, olhando do tipo exótico para os americanos do 92, americanos negros, como exótico, né? Mas vamos respeitar com as leis de guerra. Embora muitos sejam italianos que vêm dessa doutrinação. O comandante desses italianos é esse senhor aqui, o general Mário Carlone, veteraníssimo da Rússia, altamente condecorado pelo comando alemão, altamente condecorado, recebendo para essa divisão finalmente defender a Itália. As mãos do Mussolini entregaram a bandeira da Itália para ele. Mas os aliados não reconhecem esse país do Mussolini, chamado República de Salò, República Social Italiana. Então, como é que fica a tropa que está ainda defendendo Mussolini? Merece as leis de guerra? Porque é uma tropa irregular. Mas ainda assim, sendo tropa irregular, nós nos comprometemos a respeitá-los. E alemão que também não nos respeita. Vocês perceberam aqui na foto, gente? Para trocar a bateria, gente? É, eu vou trocar. Fica à vontade para trocar a bateria. Vocês perceberam aqui na foto, gente? Para-brisa? Muitos militares alemães do exército cometeram abusos, crimes contra a humanidade. Por exemplo, em Montese, a FEB enfrentou, do lado ali, Montello, a 114 Jäger, que é uma tropa de elite, tropa montanhista 114. Tanto que a FEB não conseguiu tomar um morro do lado de Montese, chamado Montello. Nós tivemos nesse morro com o Mário Pereira, né? Em Montello, vimos trincheiras lá em Montello. As trincheiras alemãs estão lá preservadíssimas. A FEB não conseguiu tomar, bombardeando em infantaria, a FEB não conseguiu tomar. Os alemães se retiraram de Montello, porque daí era outro rumo que a FEB ia seguir, e esses alemães iam ficar isolados. Mas tropa de elite, que infelizmente manchou seu nome. Essa mesma tropa de elite, no seu currículo, já tinha passado pela Iugoslávia, matando muitos civis, assim como também fez na Itália, matando muitos civis. Então, tivemos abusos sim, mas cada caso é um caso. Por exemplo, também a saudação. A saudação do braço estendido não era comum para os militares. Militares filiados ao partido, ok. Soldados e oficiais, era continência. Exército alemão era continência. Só que no dia 20 de julho de 1944, houve a chamada Operação Valkyria, já ouviram falar? Tem filmes. Nessa tentativa malfadada de assassinato de Hitler, Operação Valkyria, foi para Hitler a prova que era necessária a lealdade. Então, depois dessa tentativa, Hitler obrigou, todos devem fazer a saudação, como prova de lealdade. Então, aqui nessa fase final, a saudação. Mas respeitamos as leis de guerra, como pediram e respeitamos. Primeiras ambulâncias. 13h, dia 28 de abril, chegaram as ambulâncias. As primeiras ambulâncias eram 13, descarregaram então os feridos mais graves, que vão direto para as ambulâncias brasileiras, das ambulâncias alemãs, que era uma infinidade, ambulâncias alemãs, algumas italianas, uma infinidade. Das ambulâncias, vão direto para as ambulâncias brasileiras, e daí vão para o hospital em Modena e para outros hospitais aliados, né? Vamos cuidar dos feridos alemães. Nós vamos cuidar. Não pode ser médico ou enfermeira alemã. Aliás, deu um problemão isso aí. Porque tinha médico que queria seguir, tinha enfermeira que queria seguir. Enfermeira que queria seguir. Teve enfermeira que não gostou de ter que entregar seus equipamentos. Teve enfermeira que jogou equipamento em cima da mesinha. Era uma mesinha, metade dessa aqui, inicialmente, para colocar ali as assinaturas, né? E as pistolas de oficiais. Não deu. Não deu. 2 mesinhas. 2 postos de coleta de prisioneiros. Em Fegalara e Ponte Escodônia, nessa região de Fornovo. Não deu.
De repente, o caderninho de assinaturas não dava mais para entender o que estava escrito ali, né? E tinha alemão analfabeto, inclusive. Que muitos pensam que só a FEB tinha isso. Tinha. Mas tinha alemão também analfabeto. Tinha alemão analfabeto. E daí, que importa? Vamos receber esse pessoal com o devido respeito. Chegando com os cabos, são os oficiais, com o devido respeito. O praça não, o praça é pé de poeira. Eu gosto muito do recorte, que a gente consegue algumas fotos, olha só. De novo, para-brisa de Egito com marca de tiro. O que a gente consegue em filme, série, recomendo para vocês essa série aqui, Band of Brothers. É muito legal, gente, é um trechinho pequenininho, mas é muito legal. Tem um coronel aqui se rendendo a um major americano. I wonder what will happen to us, to people like you and me, when there are finally no more wars to occupy us. Have all your men collect the weapons, deposit them at the church, at the school, and at the airfield. Very well. Please accept this as my formal surrender, Major. It is better than to lay it on the desk of a clerk. You may keep your sidearm, Colonel. Você acredita que houve isso? Na verdade, não houve. Na real, o Major Winters, que aparece aqui, ele aceitou, bispo. Aceitou, guardou com a família, etc. Na FEB houve parecido, sabia? Só que no Brasil a gente não faz filme, não faz série, não faz desenho. Na FEB houve parecido. De alemão que pediu para ficar com a pistola. E oficial brasileiro, claro, pode ficar. Na FEB houve isso. Eis que surge um mensageiro com a sua motoca dizendo: chega agora o pessoal dos blindados. Os blindados são esses daqui, os meia lagarta. 8 no total, isso aqui é um monstrengo gigante. 8. Para cima aqui dos blindados, 30 soldados alemães. De repente os blindados pararam na estrada, os homens saltaram, e os blindados vão ficar parados na estrada? E a estrada vai ficar assim impedida? Né? Nisso o major responsável aqui, que falava alemão, porque o pai tinha sido militar, e ele foi morar com a família na Alemanha em 1910, fazendo estágio, que o pai foi no exército alemão, então ele sabia falar alemão um pouquinho. Esse major então falou em perfeito alemão com os oficiais. Oficiais, comigo. Offizier mit mir. Os oficiais no mesmo momento, uníssono no mesmo momento, braço para cima e a saudação. Entendeu? Aí os oficiais tiveram a instrução: tirem daqui esses blindados. Não dá. Não dá. O major tinha lembrado. Aquele da moto acabou de chegar aqui e me trouxe a chave da moto. Falou que deixou ali, do lado de onde pararam as ambulâncias, um campinho de pelada. É assim que está no relatório, gente. Entre aspas. Campinho de pelada, coloca ali junto. Então, onde pararam as ambulâncias de improviso, parou-se a moto, e daí pararam esses blindados alemães meia lagarta. Esses monstrengos, não. O termo que ele usa no relatório é ótimo, esse trambolho. Que eles perguntam: o que eu vou fazer com esse trambolho? Dá para nós, coloca aqui na frente, né? Exposição, museu e tal. E vai crescer isso aqui. Bem mais do que isso aqui, viu, gente? Bem mais do que isso aqui. Bem mais do que isso aqui. Mais de 1000 viaturas. Mais de 1000 viaturas. Cavalos. Quando chegou a tropa de cavalaria, o oficial que estava comandando essa tropa, cavalaria a cavalo, né? Ele desce do seu cavalo, então esse major também diz: olha, vocês vão naquele determinado espaço, fazem ali um cercado para os cavalos, etc. e tal. E o capitão alemão retrucou, perguntando: quem é que vai dar água para o meu cavalo? Aliás, deixa eu repetir a frase.
O alemão retrucou perguntando: quem é que vai dar água para o meu cavalo? Não é seu. Não é seu. Quem é que vai dar? Quando que vão alimentar meu cavalo? Meus amigos, aqui eu tenho que ser parcial, sabe? Porque eu sou apaixonado por cavalo. Eu amo cavalo. O cheiro de cavalo para mim é terapêutico. Uma coisa que vem de criança, de família. E eu me preocuparia também. Você tem que se separar do seu cavalinho. Como você se separar do seu cachorrinho, gatinho de estimação, sabe? E cavalos muito bem tratados. Eis que então o major brasileiro retruca: é uma ordem. Aí começou um zum, não sei o que, esse major brasileiro simplesmente virou: Achtung! Atenção, né? Parou o zum, meramente com um chamado de atenção: Achtung! Alle Soldaten zum Fuß. Quer dizer, todos os soldados em pé, ou a pé, ou de pé, quer dizer, desmontem. Todos os soldados. E esse major então percebeu: alguns não desceram do cavalo, e chegou para esses: por que você não desceu? E alemão que respondia: eu sou sargento. Ele pediu: alle Soldaten, todos os soldados. Quem era sargento? Eu sou sargento. Esse major brasileiro então, Peter, quer dizer, por favor. Daí os cavalarianos desceram de seus cavalos e acabaram entregando os cavalos, porque não tinham outro jeito, etc. Né? Assim como as armas. Armas do lado esquerdo, munição do lado direito da estrada. Infantaria chegando. A quantidade de infantaria que se apresenta surpreende. Mais do que a gente esperava. As armas mostram isso também. Elas vão se amontoando entre fuzis, metralhadoras, MG-34, MG-42, granadas. Binóculos, então, gente. O que veio de binóculo alemão, do tipo esse que eu trouxe aqui, o que veio de binóculo para o Brasil, cabe aqui, inclusive, uma provocação, meus amigos e minhas amigas. Que fim levou esse acervo? Foi um pouquinho mais de 2.600. Que fim levou esse acervo? Chama o pessoal, né, da PE, que era a Polícia Militar, para tomar conta ali no cercado. De 2.600 passou para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil, 11, 12, 13, 14.779 inimigos presos. Nos disseram que eram mais ou menos 2.600. 14.779. Embarcam nos caminhões, vão para a retaguarda, etc. Eis que surgiu esse aqui, o general italiano, o general Mario Carlone, que teve sorte da gente respeitar as leis de guerra, mas também dali já vamos parar de receber prisioneiros, porque eles têm que descansar. Nós temos que descansar também. Esse major que eu estou falando para vocês, ele ficou sem almoçar e sem jantar. Se bem que às vezes a gente faz isso aqui na associação quando tem reunião também, né? Trabalhando um pouquinho, né? Vocês sabem disso. Mas ele estava com 2 barrinhas de chocolate só, gente, de almoço e jantar. Os americanos falavam que valia por uma refeição, mas tem que dar uma pausa. Ninguém é de ferro, né? Enfim. No dia seguinte, acordaram, pararam às 3 da madrugada. No dia seguinte, 6h30, major, tem mais tedesco aí fora querendo se render. Esse homem dormiu 3 horas. Aí acorda. É pena que não tem foto. Imagina que tivesse filmado isso, esse homem acordar, aquela cara de amassado, com fome, cobertor aqui nas costas, a neblina ainda, brigando com o italiano que tentava roubar alemão, com o partigiano que tentava matar alemão e etc e tal. Gente, seria lindo ter mais foto e mais vídeo disso. Bom, o homem que eu estou falando é esse aqui, ó. Famoso que está de costas, porque é um dos momentos que eu aproveitaram para tirar foto. Ele proibiu foto. Lamentável. Porque era proibido foto na linha de frente. Ele proibiu foto. Pode perceber, quando a gente pega algo de ex-combatente, é raro ter foto quando eles estão no morro, quando eles estão numa cidade que tomaram,
ele proibiu foto. Muitos já acharam que esse aqui era o general Zenóbio. Não é o Zenóbio, não é o Cordeiro de Farias, não é o Falconieri. Esse aqui está recebendo o Coronel Kleiper, é o Major Altair Franco Ferreira. Coronel Kleiper, então, se despediu de sua tropa, que fez um último desfile. Tem quem diga que foi desfile com passo de ganso, aquele famoso passo duro, mostrei para vocês aqui no vídeo também. Não sei se foi passo de ganso, porque também romantizaram algumas coisas. Não sei. Mas de todo modo, a tropa desfilou em respeito ao seu coronel, até que finalmente chega o general. O general que está chegando aqui no seu carro de oficial, teve a comunicação que o senhor vai se render para o general Falconieri. Aí o alemão recusou. Foi pela confusão do nome. É pela confusão do nome. O general alemão pensou que isso aqui era francês. Entendeu? Curiosidade, o general alemão tem sangue francês, viu? Ele era descendente de franceses. Otto Fretter Pico. O Pico era para ser Picot. Ele era descendente francês. Mas enfim, essas fotos são famosas. Eu adoro esse ângulo aqui. Nós temos isso aqui na sala Fornova. A cobrinha aqui, gente. A cara do Rubem Braga aqui, gente. Nosso correspondente de guerra dos diários associados. A cara do Rubem Braga encarando o general alemão. A cara encarando aqui, ó, a câmera. Eu penso nessa foto como Rubem Braga nos cobrando, brasileiros. Quando é que nós vamos começar a cultivar essas histórias? A cultuar essas histórias? A celebrar essas histórias? A ensinar mais e melhor essas histórias? O general alemão, então, foi escoltado. Nós podemos brindar com italianos. Tanto inimigos quanto partigiani, viu, gente? Nós confraternizamos até com inimigos, tanto italianos quanto alemães. Porque é aquele negócio, né? É carta fora da jogada. Vocês conheceram, quem aqui foi amigo de ex-combatente, é filho, né, sei lá, vocês conheceram esses figuras. Seria depois fácil chegar para o alemão e oferecer cigarro, oferecer chocolate, conseguir a condecoração em troca, é um obrigado que o alemão pode dar. É por isso que, focando melhor nessas fotos, nós podemos notar que tem alemães que estão sorrindo. Vocês já perceberam? Tem vários alemães aqui, e não só jovens, por jovem é natural, né? Mas tem idosos aqui também, que eles estão sorrindo, eles estão felizes. Finalmente a guerra acabou, ninguém mais tem nada, e acabou para a gente também. Apesar de ter mortos aqui no combate de Fornova, apesar de ter feridos, ninguém mais tem que morrer nesse horror. Depois de 6 anos, na maior estupidez que a humanidade já viu, finalmente acabou. A gente pode voltar para casa. O general Fretter Pico vai ficar para lá da eternidade com o nome da febre. Ele nasceu em fevereiro. Todo mundo dele tem febre. Tem feito, eu acho que é pouco. Eu fico me segurando para não falar demais. Uma vez esse homem abriu um jornal, no pós-guerra, claro, né? Depois da guerra. Ele abriu o jornal e ali tinha uma colunazinha que falava dos brasileiros celebrando a rendição alemã. E ele comentou com a esposa e com a filha: os brasileiros celebram isso? Não sei porquê. Vontade de responder, né? Pela mesma razão que o senhor não celebra. Visitem Caçapava, gente. Visitem o quartel do 6º Velho de Guerra. Vamos ver onde esse pessoal se alojava. Que hoje está lindo ali, mas tentem imaginar como eles viveram ali, sabe? Conhecer Taubaté, Caçapava. Poxa. Visitem a Itália para brindar com italianos. Para falar que é brasileiro e tomar vinho de graça. Procurem em vídeos e fotos por aí que vocês podem se surpreender. Vocês podem se surpreender. Aqui, por exemplo, é
a celebração dos italianos quando os aliados estão entrando em Parma. Imagina a alegria desse povo. Da tutti i paesi della Lombardia le truppe partigiane affluiscono verso Milano. Chegam as tropas inglesas, tropas americanas. A confraternização L'Integrazione Nazionale Alta Italia, Milano si prepara alla riscossa. Già la vita di Milano riprende il suo ritmo di lavoro. Escono i primi giornali. o Comitato di Liberazione Nazionale, o CNN, os partigiani, finalmente vitorioso. Con entusiasmo vengono accolte le truppe alleate. Il popolo saluta con un'ondata di applauso. E é assim até hoje. Eles têm a Colonna della Libertà na Itália, a Coluna da Liberdade. Passa a coluna, a diferença é que hoje, né? Ali no fim. Tive a oportunidade de ir no ano passado, bandeirinha do Brasil aqui do lado, Matheus. E eles confraternizando aí com os americanos, com os ingleses. Seria como aqui conosco também. La fraternità d'armi nelle fretta della vittoria unisce i partigiani ai soldati nostri e a quelli alleati. Soldati nostri, pera. Vocês reconheceram alguma coisa aí na imagem? Cruzeiro. Exatamente. Cruzeiro do Sul. São 2 segundos, mas de repente em 2 segundos, um caminhão que é nós ali, cara. Também eu acho importante destacar que além dos 14.779 que nós fizemos de prisioneiros em Fornovo, avançamos depois a Alessandria, Turim, Susa, tivemos contato com franceses, talvez seja por isso, não sabemos, talvez por isso, que o nosso museu tem uma bandeira da França Livre, que é raríssima. Nós temos uma bandeira da França Livre e não sabemos por que essa bandeira está aqui. Muitos registros se perderam. Como também eu acho importante que do outro lado aqui, ó, no roteiro, vocês vejam quem a gente enfrentou, quais eram as nossas vitórias, etc. E assim como o Rubem Braga, por outro lado, eu teria a recomendar para vocês a visão do outro correspondente. Livro muito bom, adoraria falar hoje, mas não vai dar tempo. Fica para uma outra oportunidade. Do Joel Silveira. Joel Silveira falou, não, o dia da rendição alemã foi um inferno. Joel Silveira era uma maravilha. Ele era ácido que nem o Rubem Braga, só que mais ainda, eu acho. Né? Você acha isso, tá vendo? Nós estávamos matando Mussolini. Em Milão. E dependurando o corpo do Mussolini com a Clara Petati, a sua amante e outros, né? E a gente estava entrando lá. Gente, vocês já pensaram se a FEB tivesse chegado 4 horas antes em Milão, os partigiani não poderiam ter matado Mussolini? Já pensaram? Talvez se a FEB chegasse um pouquinho antes, Mussolini não tivesse morrido aqui. Depois ele ia morrer, eu acho um pouco também, porque ele merece. E cada um que vá para casa merece. Esse aqui também foi para casa que merecia, né? Apresento-vos o prisioneiro alemão Carlos Luiz Huber, né? Que fora capturado por elementos do 1º Batalhão. Nossa, do 6º RI. O alemão capturado pelo 1º Batalhão por ocasião da rendição incondicional da 148ª Divisão. O prisioneiro acima, ao ser capturado, declarou ser de nacionalidade brasileira e tem sua família no Brasil. Sabiam? Diante desta declaração, o prisioneiro em apreço foi mantido nesta unidade, pois naquela ocasião o regimento sentia falta de um intérprete, tendo então lançado mão do mesmo, o qual desempenhou suas funções a contento. Como o regimento não mais necessita de seus serviços, faz apresentar-nos para os devidos fins.
Primeiro do sexto. Primeiro que entrou em ação e o último que saiu. Foi o primeiro do sexto que recebeu os intermediários que vieram do lado dos alemães para fazer conversa com os brasileiros para entregar a divisão alemã. Então o sexto foi o primeiro que entrou, ocupando o Camaiore, e foi o último que saiu, recebendo a entrada de todos os elementos do 148 alemão e a divisão Itália, que eram italianos. Primeiro do sexto. E a cobra foi. E daí acabou. Mas não só do sexto, viu? Quem são esses dois da foto? Então, esse aqui é mais altamente condecorado, foi de primeira classe. Tem aqui no botão também, ó. Infantaria, exatamente, no fecho aqui, Cruz de Ferro de segunda classe, é sargento. É sargento ou subtenente, aqui eu acho que é sargento, né? E esse aqui, coitado. Eu voltava para o Brasil poucos anos depois foi assassinado. Questão de polícia. Qualquer dia eu conto a história para vocês que eu não quero me alongar muito. Eu só quero finalizar lembrando que esses tesouros que outros países se orgulham, nós trouxemos também. Isso aqui já é no Brasil desfilando, viu gente? Já é no Brasil desfilando. Que a população demonstrou com seu afeto e que às vezes aparece por aí. Nosso amigo Flávio, por exemplo, encontrou o jornal do Retorno dos Campineiros, postamos fotos desse jornal. Aqui, Campineiros voltando na estação ferroviária, descendo pela 13 de maio, esse aqui é o seu Bianchi. Essa foto, vejam que ela está toda carcomida, a gente deu um restauro nessa foto, está lá no museu também. E esse entusiasmo de quando eles voltaram é um entusiasmo que a gente tem que manter em homenagem àqueles que não voltaram. E aqueles que voltaram não estão mais entre nós. Contatos de combatentes brasileiros com a população civil se estabelecem num ambiente de compreensão, de bondade e simpatia. Mas ficaram para a eternidade, embora não mais entre nós. Para muita gente eles foram eternos. Vocês perceberam que essa criança está com a cabeça enfaixada, né? Crianças que nós temos presentes aqui também fiquem como sendo exemplo para vocês e como convite para que vocês tragam para cá. Como esse figurinha, Bruno que estava aqui, das últimas reuniões que a gente estava aqui fazendo caça-palavras, etc. Né? De repente esse moleque vira para mim e pergunta: Fornovo? O que é Fornovo? E isso, gente, como esse que está aqui também, isso faz parte de umas coincidências e uns ensinamentos. Um dos brinquedos que o Rafa mais gosta, Jeep, sem nem saber que o Biso dirigia Jeep de guerra, né? Bisneto do Major Beraldo. O Bruno, bisneto do Tenente Piazon. E essa pergunta do Bruno, na gramática inocente dele, me fez pensar: o que é Fornovo? Ele não perguntou o que foi Fornovo, entendeu? O que é Fornovo? Então, o que é essa memória presente para a gente? Isso é importante. Sabe? Uma criança de 4 anos já saber que é uma sigla que não aleatória, uma sigla tem significado. Bom. Da saudade, certos um dia voltar. Longe do mundo e da paixão do carnaval, sangueiro da batucada, meu coração
sua melancolia segue o compasso da harmonia. É que o sambista quando chora, não há nada que possa consolar. Filme A Estrada 47. Recomendação. Esse no meio é Capitão Americano, viu? Esses daqui são brasileiros, para quem não sabe. Depois de tantas estradas, do Vale do Sete, do Vale do Reno, do Vale do Pó, do Vale do Taro, terminamos. Chuvas lágrimas. E eles deixaram a pergunta. Pare de chorar. O que é que vale? Vou partir, deixando levando a saudade, certo de um dia voltar. O que vale essa história se a gente não cultuar? Bom, gente, obrigado. Estou à disposição para perguntas. Obrigado. Deixa eu ver se deu menos de 1h30, deu, né? Ainda bem. Não falo muito, desculpa, gente. Perguntas, dúvidas, comentários, por favor, gente, fiquem à vontade. Quem tem? E os cavalos? E os cavalos? Então, ficaram por lá. Aproveitando também, viaturas, muitas ficaram por lá. Muitas ficaram por lá. Armamentos, vários ficaram por lá. Parte voltou para a Alemanha, daí no processo de reconstrução, plano Marshall, etc. Parte ficou na Itália, e daí comercializaram na Itália a partir de um amplo programa, né, dos aliados administrando, claro. Né? Mas até o que era material de guerra já emprestável. Resto de viatura que não tinha mais motor, mas que os italianos pudessem aproveitar o capô, por exemplo, tirava o capô. Entendeu? Muito jipe nosso ficou lá, muito caminhão nosso ficou lá, muita coisa ficou lá. E com os cavalos especificamente, fica a minha dorzinha. Então, em relação à volta dos expedicionários para o Brasil, eu tenho uma vaga ideia de que Vargas não foi lá ajudar eles a voltar. Não houve uma recepção ou uma valorização desse povo quando ele voltou para o Brasil. Isso é verdade? Tanto Getúlio quanto o Ministério da Guerra. O Ministério da Guerra. Porque o Getúlio já sabia, com o fim da guerra, o Brasil lutou por democracia, não cabe mais só ditadura, Estado Novo. Então Getúlio já tinha sinalizado e oficializado que haveria eleições. Primeiro sinalizou, houve eleições, dezembro de 45, Getúlio, alguns acreditavam que ia continuar na ditadura, mas acabou renunciando, né? Mas ainda assim, com o temor de ser pressionado pela FEB, o Getúlio concordou com a dissolução da FEB. Então, por uma postura do Ministério da Guerra, quando a FEB desfilou, ao voltar, não era mais FEB. A FEB foi extinta na Itália. O certificado de reservista, os expedicionários, é impresso em Milão. Dá para ver assim no cantinho inferior direito, Milano. Quer dizer, na verdade, eles não poderiam nem ter desfilado fardados. Já eram civis. Nisso eu coloco duas responsabilidades: Getúlio e o Ministério da Guerra. O Ministério da Guerra com o Dutra, porque o Dutra tinha dois temores.
Um temor do Dutra era a americanização do exército brasileiro pela FEB. Ele não via isso com bons olhos. Não via isso com bons olhos. Outro temor do Dutra: aqui no Brasil os comunistas passaram a ter mais prestígio. O Partido Comunista Brasileiro voltou a ser legal. Luiz Carlos Prestes saiu da prisão, ficou quase 10 anos na prisão. Prestes saiu da prisão. E vários que foram para a FEB voluntários eram comunistas e queriam lutar contra o fascismo e o nazismo. Então o Dutra tinha esses dois temores. O professor Denison trabalha bem isso aí nos livros. Por mais incrível que pareça, a FEB é ameaça americanista e ameaça comunista ao mesmo tempo. Tem que dissolver. O exército não pode ter isso. Aí dissolver a FEB. Simplesmente, essas festas assim da volta são gigantescas, são lindas, etc. Mas são as últimas. Quando houver outras festas, é porque as populações locais vão fazer. Mogi das Cruzes sempre fazia, o pessoal daqui, Bragança também, etc. E tal. Ribeirão fazia, São Paulo, mas cada um que se vive. Lamentável. A gente deveria considerar também, gente, quantos morreram por consequência da guerra, logo que chegaram para cá, por ferimentos, logo chegaram para cá. Tem caso de campineiro que morreu, que foi ferido lá, voltou para cá, morreu depois da guerra. Não está computado como morte da febre. Entendeu? E os neuróticos? Que aí é um assunto à parte que a gente adoraria falar, né, mestre? A neurose de guerra. Um dia o senhor tem que conversar com a gente sobre isso. Então a assistência... Né? Veio depois a assistência na Constituição de 1988. Mas de 45 para 88... Quem mais, gente? Uma pergunta? Uma curiosidade, o que a gente sabe sobre o aprovisionamento dessa tropa que surpreendeu em quantidade, que se rendeu lá? Quem era responsável para alimentar essa tropa toda? Quem ficou com esse encargo? Uma vez que eles se renderam, né, passou a ser a responsabilidade de cuidar deles, né? Exato. Isso deve ser uma coisa tremenda, isso aí. Imagina, 14.779. Pois é. Né? Primeiro a responsabilidade era a cargo da FEB. Era a cargo da FEB. Mas daí já se passou para o 5º Exército Americano. Os generais e os oficiais já eram mandados para Florença, onde era o quartel-general do 5º Exército Americano. Os generais logo de cara foram para Florença, escoltados por generais, oficiais, etc. E depois passou tudo a cargo do 5º Exército Americano. Foi isso. Inicialmente a FEB teve que se virar, mas depois o Exército Americano. Quem mais, gente? Ninguém mais? Perguntas? Tá, muito obrigado.